da Corfix, desculpe, porque de uma outra marca o azul turquesa é diferente. Então estamos aqui, ó, a gente construindo uma base de verde escuro e a gente vai fazendo esse mix aqui, né? Pode acrescentar mais vermelho Veneza, né, para poder ficar um pouco mais suave o tom. Podemos acrescentar um pouquinho de água para dar uma certa transparência. E o nosso verde está surgindo, ó. E aí daí vai, a gente acrescenta um pouco de amarelo, um pouco de branco, um pouquinho de laranja. Mas essa base inicial, a gente coloca ela de preferência um tomzinho mais fechado, para poder sobrepor o meio tom e o claro, né, o luminoso no final. Então a gente já tem uma mistura aqui interessante de verde. Eu não utilizo verde, mas se você utiliza o verde, não tem problema, utiliza o seu verde. O que a gente pode fazer? Acrescentar cores ao verde para que ele não fique tão artificial, porque é importante ter uma cor mais equilibrada para facilitar o andamento do trabalho. Então eu vou aplicar agora o verdinho, tá? Sempre assim, ó, começa do ponto central, né? Você já tem aqui o imaginário, que é a cruz, né? Então você já sabe que tem que seguir esse andamento, não precisa fazer esse beabá assim exato. Você, quando estiver pintando, você já vai seguindo essa direção, ó, tá? Ó, já vai se fazendo assim. Ó, a direção é para lá, então você começa pelo ponto central, vai fechando bem ele e ó, vai dando leveza com relação à direção que você queira construir o seu floral, a base do seu floral, né? Ó, tá vendo? Imagina aqui a cruz, né? Então você tem, ó, a sua espatulada, ela vai tender para esse lado, ó, vai tender para esse lado e vai tender para esse lado, ó. Aqui para cá, certo? Vou dando um preenchimento então. Você pode sobrepor, conforme você vai movimentando o verde, você vai sentindo se você deixa mais transparente, ó, com menos quantidade de tinta, ou se você já dá uma carguinha maior, sempre nas extremidades, um pouco mais ó. Mais, ó, transparente, com menos quantidade de tinta, para você dar a leveza do trabalho. O ponto central você fecha bem, porque vai ser apoio para as flores, né? Então, ó, tá vendo? A direção, ó, a direção e a direção. Isso é muito importante para você construir, para poder ter, assim, um movimento, né? Ó, aí você pode também colocar um pouquinho mais de tinta, para você ter um trabalho não muito chapado, né? Ó, deixa um pouquinho mais de tinta, mas não muito. Você também sempre, como você vai estar fazendo o processo lá prima, se você deixar se secar, tudo bem, pode dar um pouco mais de relevo e deixa, porque aí você depois vai dar continuidade. Mas é sempre o ideal que se pinte assim, com essa forma lá prima, que é pintar sobre o molhado. Então você já meio que deixa mais ou menos fácil, né, para o resultado final. Então, ó, temos o fundo, tá? Esse é o nosso verde, tá? Nossa referência de fundo de verde. Agora, podemos dar um segundo tom, né? A gente pode queimar com um pouquinho de amarelo indiano, a gente pode queimar com um pouquinho de verde inglês nessa mistura, sempre seguindo dentro da mistura. A gente pode nessa mistura acrescentar um pouquinho de laranja para ter variedade de verde, tá? Então vou simular um pouquinho de amarelo, tá? Um pouquinho mais de amarelo, um pouco de laranja. Podemos colocar um pouquinho de verde inglês, um pouquinho mais de amarelo, e assim vamos. O verde é nosso, então a gente vai acrescentando aqui o que a gente acha que é interessante no resultado do nosso verde, a tonalidade que a gente gosta, né? Ó, tá vendo a diferença? Ó, a diferença. Ó, já tem uma diferença de tom aqui no verde. Sempre nas pontas mais fluo, mais suave, ó, um toque mais raro, ó. No meio você pode concentrar mais a sua quantidade de tinta, ó. Podemos jogar um pouquinho mais de amarelo, aí vamos, ó. Vai surgindo o nosso verdinho, ó.
Como nós temos aqui a direção de luz nesse ponto, a gente pode, não agora, não precisa ser agora não, a gente trabalhar com o meio tom, deixar nessa fase do meio tom, né? Ou, se quiser também, pode colocar um pouquinho de branco, adoçar mais no amarelo e no verde, verde inglês, né? E já dá um tom já de iluminação, também pode, ó, aleatório, não precisa ser constante não, tá? Ó, aleatório, uma passada bem suave, porque a luz já é um toque de final, então você vai com a espátula bem suave, bem de leve, para você dar esse efeito da iluminação, porque se você chapar, como tá molhado, ele vai tender a trazer o tom de baixo, que é o escuro, aí a mistura já vai ficar um pouco feia, né? Não vai ter essa coisa da leveza do tom, né? Ó, já temos a direção para lá, para cá, então tá aí, ó. Temos o nosso verde construído. Agora vamos dar essa base do vaso para a gente já ter um corpo do nosso conjunto.